Veja agora, Jornal Florestal. Bom dia. Você já deve ter ouvido falar sobre a globalização em jornais, revista e na internet. Ou que a globalização está em todo lugar, mas poucas vezes ouvimos seus pontos negativos, ou seja, seus impactos diante da sociedade. É caracterizada pela intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, proporcionada pelo avanço técnico na comunicação e nos transportes. Onde ficamos tão presos ao desenvolvimento tecnológico que nem prestamos atenção às suas consequências. Um dos seus pontos negativos é a padronização do consumo, resultante da dispersão das transnacionais por todas ou quase todas as áreas do planeta, bem como a formação de grandes conglomerados, oligopólios, que acabam por se tornar dominantes na produção de um bem, alimento, produto de beleza, aparelho eletrônico, carro ou na prestação de serviços bancários, comunicações e etc. Nota-se ainda que a globalização não é um processo homogêneo e não incorpora todos os territórios da mesma forma e intensidade em suas mais diferentes dimensões, econômica, cultural ou informal. E devido a essa divisão, a desigualdade ocupa um amplo espaço na economia. Nesse sentido, há um reforço das desigualdades socioeconômicas e o aprofundamento de problemas como a concentração de renda, a pobreza e o desemprego, por exemplo. O processo de globalização resultou em impactos diretos ao meio ambiente. E embora tenha havido um grande desenvolvimento dos transportes nesse período, o uso indiscriminado de combustíveis fósseis ainda é realizado para a geração de energia nos motores a combustão, lançando volumes expressivos de gases poluentes na atmosfera. A escala de produção e a crescente demanda por produtos dos mais variados tipos intensificou a busca por recursos naturais e matérias-primas, sem contar, é claro, com o aumento na produção de alimentos e commodities agrícolas, que são responsáveis pela abertura de novas áreas de cultivo e pastagem. Como consequência desses processos, podemos citar desmatamento, poluição de mananciais, escassez de recursos, contaminação do solo e muitos outros efeitos negativos para o ecossistema. Além disso, o aumento da produtividade e do consumo gerou ampliação da produção de lixo em escala global na mesma proporção, o que gera uma série de problemas para os ambientes, tanto terrestres quanto marítimos, como é o caso das toneladas de plástico que são descartadas anualmente nos oceanos. Agora vamos falar com a repórter Fernanda, que fará algumas perguntas à nossa entrevistada Emanuele. Repórter Fernanda? Olá a todos. Hoje estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Emanuele. Olá, bom dia, Emanuele. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aí do estúdio e bom dia principalmente aos que estão nos assistindo. Então, de que forma você vê os impactos da globalização? Bom, Fernanda, antes de responder a sua pergunta, eu teria de responder o que é globalização, contextualizar o que é globalização. Globalização é uma integração econômica, social e cultural do espaço geográfico em uma escala mundial. Ela afeta a sociedade tanto positivamente quanto negativamente. Do modo positivo, seria a maior produção de consumo de bens e serviços, o surgimento de novos blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais. Do modo negativo, tem muita coisa como a exploração de matérias-primas, a poluição, o desmatamento, alterações climáticas e, entre eles, a redução de salários e aumento do desemprego. Então, qual seria a desigualdade que não haja impactos nem desigualdades, principalmente econômica? Há uma diferença econômica, tecnológica e social entre os países do planeta. Uma grande diferença. O processo de globalização tem contribuído de maneira direta ao aumento da pobreza e excluindo um número cada vez maior de pessoas.